Queridos, hoje temos um orador de fora, de fora destas paredes. Ele ocupa outras paredes no outro centro, mas é um amigão querido que está retornando aqui e veio nos trazer uma palestra muito interessante. Olha o tema da palestra desse menino. Sou espírita, mas nunca li a Bíblia? Então ele vai nos trazer esse tema atual, bastante de momento sendo comentado, e ele vai elucidar com todo o seu entusiasmo de orador, com a sua habilidade de conferencista e com aquele carinho que só esse menino aqui sabe ter. É o Rodrigo Leite. Ele é da Casa Espírita Allan Kardec. E ele está muito danado, ele trabalhando com evangelização de criança. Ele está ali nesse território, que é um território importantíssimo, mais que importante, é fundamental. Fundamental. E ele está desbravando ali, trazendo inovações para poder comunicar com as crianças. Porque as crianças de hoje são desafiadoras para as comunicações. E ele vem trazendo isso. Ele vem inovando, né, isso em Rio Preto com muita riqueza, com muita habilidade. E ele é também profissionalmente advogado, trabalhista e empresarial. Mas no currículo dele, o que mais enriquece é que ele é o pai do Renato, ele é o pai da Rafaela e é marido da Roberta. Isso é o que mais enriquece o currículo dele. Rodrigo, querido, bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Eu adoro estar aqui. Você está em casa. Estou em casa, tá? Esse negócio, ele não é dessas... Eu sou assim, de coração. Boa noite, pessoal. Antes de começar, será que alguém tem na bolsa aí, as titias, as vovós, uma Bíblia, aquela pequenininha de bolsa, para me emprestar? Não, eu estou falando sério, gente. Eu estou falando sério, porque eu pedi para a Carla, ela também não tem. E eu esqueci a minha. Não tem? Ninguém? Então é isso que nós viemos conversar hoje. Sou espírita e nunca li a Bíblia. Talvez nunca, para quem está vindo da igreja católica, da igreja protestante, esse nunca não existe. Mas eu digo por mim, Rodrigo Leite, eu nunca tinha visto a Bíblia até começar a falar com crianças. Até estas mesmas crianças virarem para mim, tio, eu fui na escola e o meu coleguinha disse que eu não vou para o céu porque eu não vejo a Bíblia. Foi bem difícil para mim. Por quê? Porque eu percebi que eu, filho de espíritas, nascido num lar espírita, lá em Votuporanga, cresci no Centro Emmanuel de Votuporanga, minha avó era espírita, enfim. Eu sei que lá na minha casa, minha mãe tinha uma Bíblia, aquela grandona do Papa João Paulo II, dourada em volta. Eu geralmente trago, que eu vim do escritório para cá e não ia dar tempo por causa do trânsito. Mas eu nunca abri os meus filhos. Aí eu comecei a estudar Haroldo Dutra Dias, que é um tradutor do Novo Testamento, juiz de direito, que junto com uma equipe de protestantes, de judeus, de católicos, traduziram o Novo Testamento do latim para o português? Não. Porque do latim para o português é toda a Bíblia que a gente conhece. Ele traduziu do grego para o português. Assim como Lutero fez ao traduzir na Reforma, não do latim, que já tinha os dogmas da Igreja Católica, e protestantismo tem a ver com isso, ele traduziu do grego para o alemão. Mas antes da gente continuar,
Eu vou resumir 2 horas de palestra num videozinho muito divertido do próprio Haroldo. Eu sou espírita e eu não li a Bíblia. E agora? Mas, antes da gente falar sobre isso, Um o áudio que a aí? gente faz, geralmente, Haroldo? Você tá ali no YouTube, encontrou um canal bacana que você curtiu, Cantinho direito aí, tá? Inscreva-se. Clica, clicou. dá o seu joinha, porque senão a nossa vida de YouTube fica dura, né, gente? E se você gostou, por que não compartilhar as coisas que você gosta? Então já compartilha, se inscreve e curte aí. Haroldo, tava esses dias em casa, abri uma gaveta e tal, eu peguei um livro, sério, um livro gigante, todo empoeirado, minha rinite até atacou na hora, e assim, tava escrito, né, tinha uma palavra escrita bem burrada até, chamava Bíblia. Nunca vi esse livro. Já li Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? O Evangelho, Nosso Lar, mas a Bíblia não é um livro que ele é muito comum de ser estudado e lido pelos espíritas. E aí, como que a gente faz para conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, para se aprofundar mais nesse estudo? Primeira coisa, use com moderação. Como você disse, a gente vê lá a Bíblia, a gente acha que é um livro só. Quer dizer, é um volume do Harry Potter, ou é assim, a saga do Senhor dos Anéis, né? Mas, bom, não é assim. Ali a gente tem mais de 60 livros. E o problema é que a distância do último para o primeiro é de quase 2000 anos. Primeira coisa que a gente tem que ter consciência. Tem que entender que aquilo foi dito numa época que não é a nossa. Era outro contexto. Era outra história, outra vida. E o que é a Bíblia? A Bíblia é o seguinte: o sujeito estava lá, vivendo a vida dele, e ele tinha uma experiência interior, ou ele presenciava acontecimentos. Depois, ele meditava sobre aquilo e aí ele escrevia um livro para dar um significado àquela experiência dele. Então, se a gente não entende isso, vai ter dificuldade com a Bíblia, porque ela está distante mesmo. Ela está muito distante da gente. Mas, poxa vida, qual que é o problema? A série que a gente mais gosta ocorre numa galáxia muito distante. Isso não é problema. Sim. A gente tem que ir lá, aos pouquinhos, Com moderação. com moderação, aos pouquinhos, e começar a ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, olhar um mapinha, ver lá um pouquinho da história, como é que o pessoal vivia, e adaptar, o que aí é legal, porque aí você vai entrar na experiência que aquele pessoal viveu. Agora, não pode cometer um erro que muita gente comete. Tem um pessoal que lê a Bíblia e se encanta e quer viver igual as pessoas da época. Não dá. A gente está numa sociedade que tem avião, que tem internet, que tem celular. E não é essa a proposta. Por exemplo, olha que coisa interessante aqui. Tem um livro que é difícil pra caramba, chama Gênesis, é o primeiro. E aí um tanto de gente, o pessoal fala que conversa com Deus, que Deus conversa com eles. Tal. Aí a gente dá um desconto para a narrativa da época. Mas a gente vai ver uma coisa interessante. Sabe como é que é a religião dos patriarcas? A gente está imaginando que eles estão indo numa igreja, estão indo num templo, mas não tinha igreja. A religiosidade desse pessoal era na família, era comendo. Então o ato mais religioso que tinha era sentar à mesa e comer. Era estar com os amigos, estar com a família. E tudo que Deus aconselha é nesse sentido. Então quando a gente lê com esse olhar, você fala, meu amigo, então, quando você convida uns amigos para ir para casa, cada um leva uma coisa, e a gente está ali ouvindo uma música, está dançando, está conversando, isso é religião. Por quê? Porque é isso que está lá. Que a gente se amasse, que a gente se conversasse, que a gente cuidasse um do outro. Chegou um amigo, cara, você está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? As coisas mais incríveis dessas narrativas bíblicas aconteceram com o pessoal na mesa, comendo. E é incrível, porque o momento mais importante de Jesus, ele estava preparando para ir embora. Ele fala assim, eu quero comer com os meus amigos. E aí ele chama os amigos e come com eles. E ele ainda fala assim, fazei isso em minha memória. Vocês querem lembrar de mim? Faz isso. Então chama lá os seus amigos, chama a sua família, senta na mesa, come, conversa. Se você curtiu, já deixa claro o seu joinha, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia?
E se já leu, você entendeu? Você trouxe pra sua vida? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Haroldo. Um abraço, gente. Eu sempre digo que depois que inventaram o YouTube, Haroldo Dutra Dias, eu até virei palestrante. É sério, gente. Porque vocês viram, 4 minutos. Não foi elucidador? A gente não tem esse livro, Bíblia, que na verdade é uma biblioteca, onde do primeiro livro ao último, nós temos milênios. E aí a gente quer ler aquilo lá e começar devagar, Adão e Eva, dilúvio. Se Adão e Eva foi o primeiro homem e mulher, tiveram Caim e Abel, de onde eu vim? Então, nesse trechinho do Haroldo, explica que a gente tem que olhar a Bíblia e entender o contexto e tudo mais, né? Voltar naquele tempo e o melhor, apreciar com moderação. Aí eu sugiro uma parte, um dos livros dessa biblioteca chamada Bíblia, que é o Novo Testamento. Por que, Rodrigo, você escolhe o Novo Testamento? Porque você acha mais legal? Não, não é por causa disso. É porque teve um cara que chama Allan Kardec, que nos falou isso. E aí, aonde nós espíritas temos que pensar 2 vezes na hora de falar, eu não quero saber disso de Bíblia não, eu não preciso. E não é bem assim, porque isso tem uma série de desdobramentos. Por exemplo, hoje de manhã, às segundas-feiras, eu estou tentando fazer, quando eu não estou viajando, um culto do Evangelho no escritório, na segunda-feira, no primeiro horário. E recentemente começou uma estagiária. Ela é protestante. Foi a maior alegria eu encontrar na mesa dela um Novo Testamento. Eu falei, eu vi uma Bíblia na sua mesa? Não, não é a Bíblia, ela é o Novo Testamento. E o livro de Provérbios e os Salmos. É um resumo, né? Então, estamos juntos. Por quê? Porque eu peguei esse aqui, que fica na minha mesa, abri ao acaso, pedi para ela abrir ao acaso. Por um acaso caiu, não servir a Deus e a mamon, né? Nada a ver com o escritório de advocacia, né? E pedi para ela ler na Bíblia dela, no Novo Testamento dela, Mateus 16 a 28. Por quê? Porque é o que está aqui no livro do Kardec. Porque o Kardec, como um pedagogo, nos ensina que, olha, houve a necessidade de desmembrar os evangelhos, né? E organizar para que nós, agora, 154 anos depois desse livro, pudéssemos virar para as crianças, quem tem os filhos aqui, as meninas também seguem as aulas do Imprese, que é esse sistema que vocês estão vendo gerar para lá e para cá, não é PowerPoint, que você pergunta para eles, o que é a Bíblia? O que é o Evangelho segundo o Espírito, crianças? É outra Bíblia? Não, tio. Então o que é, crianças? É o resumo explicadinho da Bíblia. Aí eu pergunto de novo, o que é isso? É o resumo explicadinho da Bíblia. Até eles me xingarem. Mas eles estão afiados, porque já perceberam o que o Kardec fez depois de muitos outros. E eu trouxe aqui alguns, ó. O mais antigo que se tem notícia é Basílides, 117 depois de Cristo. O que ele fez? Comentou a Bíblia, o Novo Testamento. Santo Agostinho, mesma coisa. Lutero, veio a reforma depois de Lutero. Então é privilégio do Kardec. A gente fala, nossa, só o Kardec, nossos espíritas tem um quê de falar que nós somos melhor que os outros, né? É por isso que a gente está nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre. Lá no céu deve estar lotado de católico e protestante que realmente entendeu as bem-aventuranças, por exemplo. Não tenho certeza. Gente, vocês sabem o que é céu? Vocês sabem o que é céu? Centro Espírita Umbral. Foi o Rossando que falou isso. Mas tem tudo a ver, né? A gente já está treinando para ir lá numa outra situação, né? Pô, o que eu preciso fazer para voltar, né?
Isso os espíritas têm na vantagem, mas lembrem disso. Quero ir para o céu. Pera aí, gente, pensa duas vezes, porque centro espírita umbral. Então o Kardec, ele não é o pioneiro nisso tudo. Lutero, na minha opinião, é o principal. E eu digo isso para vocês porque eu acho que nas minhas reminiscências de vidas passadas, eu devo ter sido... ninguém me contou isso. Se tiver algum médium forte, sabe? Médium forte. A gente espírita adora falar isso. Que sabe das vidas passadas de todo mundo aí, souber da minha, por favor, me manda um zap. Porque eu adoro estudar Lutero, assistir o filme dele, eu me dou bem com Adventistas do Sétimo Dia, sigo o 7 Play deles, por quê? Qual a Bíblia que Jesus lia quando estava com os apóstolos? O Velho Testamento, a Bíblia hebraica, a mesma que os judeus seguem. E a gente esquece desse detalhe. Qual a Bíblia que Jesus nos deixou? Um Novo Testamento, que os nossos irmãos evangélicos, que os nossos irmãos católicos também leem. Então, o Kardec não podia ser diferente, porque ele, como um pedagogo, a terceira revelação, nos moldes que Cristo disse, vos enviarei um outro Consolador prometido, ele não falou que ele viria, ele falou que iria enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade. Quem assina? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito de verdade. Então, a doutrina espírita, ela se embasa em não ser contraditória com a primeira e segunda revelação. Kardec não podia ser diferente. Então, por que o Kardec sistematizou os evangelhos? Porque depois dessa, vamos fazer uma corrida histórica do Espiritismo, para você que está chegando agora, que faz um mês que virou espírita, porque a sua mulher brava te trouxe. É mais ou menos assim, né? As mulheres mandam, elas dominam o mundo. E é desde que nasce, porque eu tenho a Rafaela lá, Deus me livre. Então, tá aqui, começou tudo com as mesas girantes, que era circo. Circo, gente. É engraçado, esse balcão pesadíssimo aqui está girando e não tem nada que explica por que ele faz isso. Tentaram explicar magnetismo, vento, tudo que vocês imaginarem, telepatia. Só o Kardec e a equipe dele percebeu que além de se mexer, a mesa respondia. Por exemplo, Rodrigo Leite é bonito, deu uma pancada para sim, 2 para não. Opa! Respondeu. Se mesa não tem cérebro, como é que ela responde? Só um cientista, um pedagogo ia ver isso. E aí, dessa certeza que tinha algo mais para ser respondido, ele colocou uma pergunta muito simples: quem são vocês? E aí, responderam: somos os espíritos. Que jeito? Primeiro era de batida em batida, tábua do Ouija, letra por letra, foi aquele furdunço, gente. Até que alguém montou uma frase, falou: dá uma caneta, enfia numa cestinha que chama corbela. Aí a cestinha começou a escrever. Abandona esse negócio de cestinha, porque na verdade é o braço do médium que mexe. Pumba! O braço do médium, aí Chico Xavier explica melhor que todo mundo. Qual é o mecanismo da psicografia. Que até a caligrafia do morto absolveu aquele que ele estava sendo acusado de ser o assassino dele. Vocês assistiram o filme do Chico, né? Quem não assistiu, vale a pena. Então surgia a filosofia dos espíritos. E dentre tantas perguntas, 1018, 1019, dependendo da tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem na sua estante, inicia uma lógica, e nessa lógica surgiu a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. E aí ele continua a pergunta: visto que o homem traz na consciência, para que precisa ser revelada? Primeira, segunda, terceira revelação. Porque o homem esquece e despreza. Então Deus quer que ele sempre se lembre. Então, até Kardec volta na sua reencarnação. Pode ser quando você foi princesa, ou rei, ou senhor de terras. Não precisa voltar naquela que você era pobre, e nem vassalo, e nem escravo. Volta naquelas que você mais gostou lá atrás.
Mas como eu sei como eu fui na minha vida passada? Eu posso dar uma dica. Olha o que você é hoje. Eu, por exemplo, não era militar. Eu tenho aversão à academia, ser bombadão, sabe? E tem gente que adora, né? Aqueles caras grandão, um armário. Soldado romano, várias e várias encarnações. Tá certo que a biologia ajuda às vezes, né? Mas eu nem que eu tivesse um corpão, eu não ia para academia fazer aquilo. Estou indo agora porque eu operei, né? Mas até essa época, volta na sua vida anterior. Se perguntasse para você, e você era muçulmano, aonde está escrita a lei de Deus? O que você responderia? Ao Corão Sagrado. Volta na sua vida de judeu. Ai, eu conheço um monte de judeu, meus clientes. Não gosto de pagar honorário. Odeia pagar imposto. Você tem um pouquinho de judeu também? Eu acho que eu fui judeu também. Imposto, pagar coisa. Se perguntasse para você, aonde está escrita a lei de Deus? Na Bíblia hebraica, na Torá, no Velho Testamento. Na Igreja Católica. Na tradição oral, naquilo que os papas, os bispos dizem que é, mas a Bíblia, só que em latim, viu? Você não pode ler. Aí veio o protestantismo. Como assim eu não posso ler? Porque na Bíblia não está escrito que eu tenho que pagar indulto, que eu tenho que pagar indulgência para salvar. Procura na Bíblia até hoje. Tem algum lugar que fala que se você pagar alguma coisa você está no céu? Isso aí é o que os pastores falam hoje para arrecadar, gente. Mas se você estudar a Bíblia, não está escrito lá. Eu não estou dizendo do dízimo, eu não estou dizendo que essa energia elétrica, esse projetor, tudo isso aqui tem custo. Tá? E você quer comprar uma pizza? Ótimo, a casa agradece, porque além disso tudo, tem os projetos sociais. Mas na tradição oral, alguém inventou que, olha, se você, antes de morrer, doar tudo que você tem, você inclusive vai ser enterrado dentro da igreja. Eu fui para o Chile, o que tem de nobre, ex-dono de terra que deixou os filhos pobres para ser enterrado dentro da igreja, porque sabia que ia para o inferno mesmo. E aquele inferno que é eterno, né? Você não tem salvação. Que pai que condena um filho à eternidade de dores? Vem Lutero e fala, olha, na Bíblia não está escrito. Na Bíblia está escrito amar a Deus sobre todas as coisas. Na Bíblia está escrito que Deus é bom e justo. A mesma mão que afaga, esquenta a fraldinha. Não estou fazendo apologia, pelo amor de Deus, da palmada em criança, gente. Mas Deus nos dá palmadas. E bastante. E é bem menos do que aquilo que a gente suportaria, gente. Tem esse detalhe, né? Porque aquele banco que não existe, né? Que você estourou o cartão de crédito, não liga. Eu te dou 360 meses para pagar e ainda vou te dar 50% de desconto. Vocês descobriram um banco assim, vocês me mandam um zap também. Que eu estou precisando. Mas bem, nessa época aqui, se você perguntasse para um de você que foi, porque todos nós fomos, gente. Eu só não acredito que eu fui homem-bomba, né? Mas eu devo ter passado ali na experiência do muçulmano, de judeu, do católico com certeza, protestante. E aí eu vou deixar aqui, inclusive para o pessoal da internet. Se vocês da livraria, lá do Shopping Guatemi, onde eu tenho escritório, eu entrei lá, quando eu estava revisando essa palestra, para dar uma aula na mocidade lá no Kardec, e pedi 2 livros. Qual desses que vocês acham que eu pedi? O que eu não tenho. Qual que eu não tenho? Não serve da internet, que na internet eu já achei. Eu não tenho até hoje um Alcorão e não tenho uma Torá. Apesar da Torá ser o Velho Testamento, menos os 612 mitzvah, não sei nem falar. Mas eu entrei e pedi. Gente, se eu fosse um talibã, homem-bomba, eu tinha me explodido lá dentro. E eu tenho certeza que Deus ia me entender. Porque se imagina, se eu estou em dúvida entre me explodir e levar um monte de inocente junto comigo,
Mas antes de eu apertar o botão, eu quero ler a lei de Deus. E não encontro no Brasil, numa livraria mais chique de Rio Preto, o meu livro sagrado. Dá ou não dá vontade de se explodir? Será que nossos irmãos estão tão errados assim em proceder como eles procedem? Será que o mundo inteiro, a hora que fala homem bomba, já não olha para ele sem pensar que ele é um irmão? Sem entender por que ele faz isso? E chegar nele, olha, eu li o seu livro sagrado, e eu acho que esse negócio de se explodir não está bem explicadinho assim não, hein? Será que, assim como em outras religiões, não tem uma tradição oral aqui te atrapalhando, meu irmão? Vamos ler junto? E descobrir onde é que está aí o artigo, versículo, capítulo que fala que tem que apertar o botão de se explodir? Para vocês pensarem e falar para as crianças. Mas nessa época, vamos voltar em 1954. Nessa pergunta 621, onde está escrito a lei de Deus, foi dito para nós que está na nossa consciência. Então por que livros? Se tem livro, tem gente que escreveu livros, através de missionários, de processos. Então, o livro dos Espíritos, que é uma lógica pedagógica do Kardec, pessoal, ele vem explicando, né? A lei de Deus. Ah, então não está na Bíblia? Não, está na Bíblia, está na Torá, está no Velho Testamento. Não. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Porque essa biblioteca chamada livros, Bíblia, foi escrito por vários profetas. Jesus é um. E detalhe, ele não escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos dele. Assim como a maioria dos profetas. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. E aí, Kardec ainda pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Eu acho que eu posso acabar a palestra, né? Porque Evangelho segundo o Espiritismo é Jesus. Mas eu não tenho que ler Velho Testamento, o livro do Gênesis? Claro que tem. Mas vocês viram o que o Haroldo falou? A Bíblia tem que ser apreciada com moderação. Então por que eu tenho que ler só o que está no Evangelho do Espiritismo? Eu não sei vocês aí, mas eu não entendo nem a coletânea que o Kardec fez, quanto mais todos os outros livros da Bíblia. Então a gente tem que ir um passo de cada vez. E o Kardec, sendo o nosso maior professor, deixou a dica para a gente. Como assim? Primeiro, ele vem antes do Evangelho, no contexto que ele estava montando as obras, e um bispo mandou para ele o seguinte: que história é essa que você está escrevendo no teu Evangelho segundo o Espiritismo sobre a reencarnação de Elias ser a reencarnação de João Batista? Tá, na Bíblia é isso. Sabe o que ele respondeu? Ele não começou a brigar com o bispo que mandou isso para ele. Ele disse: olha, o Espiritismo se dirige, preste atenção você aí, para vocês aí, questionador, quase ateu, os desencarnados que eu estou falando, viu gente? Os encarnados eu sei que já são todos espíritos. O Espiritismo se dirige ao que não crê, ou que duvida, e não aos que têm uma fé, aos quais esta fé basta. Se eu pagar o dízimo eu estou salvo, se eu for enterrado dentro da igreja eu estou salvo. Vocês entenderam? Não era muito mais fácil a gente pensar que só tem uma vida, que pagou o dízimo, confessou, está salvo? Lógico que era, pessoal. Há quantas e quantas reencarnações nós não estamos acreditando nisso, porque nós queremos. Porque você só acredita naquilo que você quer, naquilo que te interessa. Então vamos continuar. Que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças.
Você não precisa deixar de ser um talibã. Só não se explode e não leve mais gente junto, porque você está ferindo a você mesmo. Amar a Deus que está lá no Alcorão, também, amar a Alá, dê o nome que você quiser. O ateu fala que é natureza. Nós falamos Deus, eles falam Alá. Esse Deus diz que amar a Deus. Se você ama a Deus, como é que você vai se destruir? Você é um filho dele. E destruir outras pessoas, que também são filhos dele. Você viu que a gente precisa conhecer o que eles leem para tentar estabelecer uma conversa de não se exploda? Então, não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisto é que ele consente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência no que professa. Ele não discutiu sobre reencarnação. Na verdade, tem muito espírita que precisava não acreditar em reencarnação. Porque fica assim, a vida que vem eu vou aguentar minha sogra. Essa não tem jeito, vou mandar ela para o asilo. A vida que vem eu vou emagrecer. A vida que vem eu vou ser rico. A vida que vem eu não vou pedir dinheiro para o meu cunhado. E assim vai. Essa ele é rico, ele tem. Vocês entenderam? Que às vezes é até bom não acreditar na reencarnação. Por quê? Eu tenho uma vida só, vou me lascar. Vamos tentar acertar o que precisa. Mas eu tenho que aguentar minha sogra. Então vamos, porque eu só tenho uma vida. De repente a gente precisa nascer esquecendo do passado e acreditando nisso. E a hora que desencarna? Aguentou a sogra. Eu aguento, eu adoro a minha. Eu troco de mulher, mas não troco de sogra. Eu não vou achar outra igual. Então, na introdução desse livro, percam 5 minutos, meus irmãos. Porque está tão mastigadinho, tá? Porque olha a lucidez do Kardec, toda a falange de espíritos que estavam no compromisso com ele. Ele começa assim, objetivos dessa obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Vamos falar do novo. 5 partes, pessoal. Os atos comuns da vida do Cristo. Tem espírita fazendo palestra, discutindo no YouTube, que se Jesus era casado ou não, se Maria de Magdala era mulher dele ou não, se Jesus tinha 13 ou 11 ou 12 ou 33 ou 34, tentando provar com um hieroglifo do Egito. Gente, mas isso está na Bíblia? Claro que está. Aí, ó, atos comuns da vida do Cristo. Os milagres. Tem espírita, a multiplicação dos peixes não foi bem assim, uma multiplicação, ele colocou a mão assim, colocou fluidos que tirou a fome de todo. Pode até ser, pessoal, pode até ser. Respeito quem se prende aos milagres. Ele não ressuscitou ninguém, o cara era cataléptico. Por isso que hoje a gente espera 72 horas para enterrar o morto, cremar o morto. Vocês entenderam? Está ali, ó. Milagres, as predições, sermão profético, Apocalipse e por aí vai. As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas, corpo de Cristo, Espírito Santo e por aí vai. E, por fim, o ensino moral. Ok, então Kardec veio para a gente e falou, olha, na Bíblia tem 5 tipos de assunto, galera. É para você ignorar os outros? Não. Prestem atenção no 5º. Por quê? Ele fala assim, ó, as 4 primeiras, atos comuns, milagres, predições e palavras, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Eu só falei de espírita, nem comecei a discutir que esses mesmos espíritos, de repente, entram em embate com pastor, com padre. Estou falando dos nossos irmãos. Tem sido objeto de controvérsias. A última, ou seja, ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. Quem é incrédulo se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se.
estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Você pode, a partir de agora, sentar com o irmão talibã. Só confere se ele não está amarrado na bomba. Seguro morreu de velho, né? Sempre por toda parte se originaram as questões dogmáticas, mas o ensino moral, as cartas vivas, a bondade, o amor vivo no Cristo, que é a função dele, até a incredulidade se curva. Como assim oferecer a outra face se eu tomei uma bofetada? Como assim? Hoje você bate, amanhã você apanha. Se você bater e a pessoa te oferecer a outra face, você vai dar o segundo soco? Eu acho que sim. Mas e se você apanhar? Se o cara for muito grande, fala, bate que eu corro. Por aí vai. E a gente faz anedota e esquece do cunho moral. Que a verdadeira coragem está em dizer não. A verdadeira coragem, não está, é claro que você não vai enfrentar o bandido armado, gente. Não estou dizendo isso. Mas aguentar um espizinhamento de um patrão, por exemplo. Olhar, se eu fosse patrão, eu teria me dado a bronca que eu me dei. E se eu sei que a empresa do meu patrão está falindo e ele está fazendo de tudo e está pagando o meu salário? Deixa ele me esculachar, vou ver que ele, da hora que ele tiver calma, eu vou lá e converso com ele. Se oferecer a outra face. E aí, não contente, o Kardec vem falando, olha, e tudo isso que eu já disse aí, que estão na Bíblia, tem notícias históricas, tem Sócrates, Platão, quer ver? Ele vem e compara as 1019 perguntas, confrontando temas de reencarnação, pluralidade dos mundos, poder da prece, caridade. Vamos pegar o capítulo 1, eu não vou fazer todos, pessoal. O primeiro desse livro. Se você prestar bem atenção nesse capítulo, para ver que a Bíblia tem que estar em cima da sua mesa, no culto doméstico, por um motivo muito tranquilo, aquele que aconteceu hoje no meu escritório. Eu e a Roberta, espíritas, fizemos o culto no escritório com uma irmãzinha, minha estagiária, evangélica. Por quê? Porque qualquer dos capítulos que o Kardec fez um resumo explicadinho da Bíblia, tio, igual as crianças falam, você vai encontrar, por exemplo, capítulo 1, eu não vim destruir a lei, Jesus dizendo, que lei? Antigo Testamento, porque o Novo só veio depois dele. Você vai encontrar Deuteronômios, Mateus, Êxodo, o capítulo subsequente a 1, meu reino não é deste mundo. Você vai encontrar aqui explicado por Kardec, Moisés, Cristo, Espiritismo. Vocês entenderam? Que o Evangelho segundo o Espiritismo vai muito além de um simples resumo explicadinho da Bíblia. Então, se eu não vim destruir a lei, bom, já comecei, deixa as bem-aventuranças para depois, vou estudar aqui primeiro, já é o primeiro passo, está no capítulo 1. Mas e a lógica de tudo isso? Na introdução ele explicou os objetivos, que é aqueles 5 que eu falei para vocês. Depois ele vem e explica que a autoridade da doutrina espírita vem do controle universal. As mesmas perguntas enviadas por vários lugares do mundo. E detalhe, numa época que não tinha Zap Zap. Vocês imaginam uma médium africana que só fala o dialeto da tribo dela, escreveu uma carta em francês mais culto daquela época, mandar de, sei lá, o transporte elefante para uma autoridade mais próxima para que isso seja enviado para o Kardec na França. A mesma pergunta que aquele espírito que veio numa médium francesa. Vocês entenderam? Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Olha, o mesmo espírito que escreveu aqui, escreveu lá, então sou eu mesmo. Porque ele era cientista.
Não estou acreditando. Pergunte para as pedras e até as pedras responderão. Os próprios espíritos dão essa dica. Depois que ele explica o objetivo, autoridade, notícias e histórias, o que é samaritano? Vocês viram o manual de instrução para estudar a Bíblia, gente? Por que a gente tem que começar com Kardec? Apreciar a Bíblia com moderação, porque o Kardec está dando o nosso roteiro aqui, inclusive com subsídio. Ele vai lá em Sócrates e Platão, pessoal. E filosofia espiritual há milênios antes do Cristo. Então, ele percebeu que os temas de aperfeiçoamento moral nos possibilitará, num futuro, se Deus quiser, não muito distante, a nos abraçarmos aos nossos irmãos, até um talibã. Mas vamos começar com a vizinha evangélica, a outra vizinha do lado que ouve o Padre Marcelo o dia inteiro. Por que não? Você vai discutir reencarnação, às vezes, é aquilo que eu falei, tem espírita que era bom que não acreditasse, porque a gente fica postergando para a vida que vem. Vamos discutir que Jesus não veio destruir a lei. E a hora que os nossos irmãos, alguns cristãos dizem assim, o meu Deus é o mais forte. Espera aí, irmão. Na tua religião eles ensinam que tem quantos deuses então? Um só. Então, a minha também fala um só. O teu é mais forte, então o seu Deus. Vocês já ouviram isso? Vem para a minha igreja que o meu Deus é mais forte. O meu Deus salva. Gente, é aí que começa a divisão. Porque imagina, é igual falar para um corintiano virar São Paulino. Piorando, virar palmeirense, então, nem se fala. Começa daí. As religiões são um problema. A religiosidade não é nenhum problema. O que é religião? Religar-se ao quê? A Deus. Aonde está Deus? Dentro de você. Mas você consegue pôr Deus dentro de você? Não, porque não cabe. Mas a hora que você começa a tentar, você sintoniza com Ele. E aí a tua religião passa a ser segundo plano. Tem religião que eu vou ter que ler uma biblioteca de 3.500 anos. Mas tem uma religião que deu uma resumidinha. Qual que vocês querem? O ideal é sentar com as duas e ver os pontos que a fraternidade e a caridade se encontram. O espiritismo é o futuro da religião? Ou ela é a religião do futuro? Eu prefiro acreditar que o espiritismo é o futuro das religiões. Por quê? Porque a hora que eu me reencarnar, tomara, linda, maravilhosa, magrinha, tal, com um príncipe encantado, e eu quiser casar de noiva, qual o problema? Porque lá, além de eu casar de noiva, eu vou estudar Cristo. E Cristo disse, não é possível ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Mas não, eu quero ser protestante. Qual o problema? A Bíblia do protestante também está escrito lá, não é possível ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E eu estou citando esse verbo, porque em seguida, a lógica do Kardec, para encerrar, pessoal, abram o seu evangelho em casa e só leiam o índice, só, antes de dormir, não precisa ler interpretando, só para você ir dormir com aquilo na cabeça. A lógica do Kardec, se ele começou dizendo, eu não vim destruir a lei, em seguida, ele colocou, meu reino não é deste mundo. Tá bom, passa para o 3º capítulo. Ele colocou, há muitas moradas na casa de meu pai. Opa, então quer dizer que se meu reino não é deste mundo, eu vou virar marciano. Está na moda agora, né? O espírito está falando de data limite, de ET, ficou uma farra, né? Pessoal, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração,
Para onde você quer ir? Depende. A minha mãe e todas as mães aqui presentes, porque mãe já tem 2 pontos positivos com Deus, né? Só por ser mãe. Se o filho estiver indo para um planeta de expiações e provas, a maioria das mães vão atrás. O pai eu não sei, mas a mãe vai. A mãe vai. Para onde você quer ir? Porque estamos passando de um período, data limite. Vamos no ZT lá, gente, é legal. É interessante a palestra, né? Data limite, ET, disco voador, Star Wars. Mas a mensagem desse tipo de palestra está dizendo isso para a gente. Olha, existem muitas moradas na casa do meu pai. Seria muita pretensão nossa achar que nós somos o centro do universo. Mas quem disse isso? Foi o cientista que descobriu a Lua? Não, foi Jesus, muito antes dele. E aí o Kardec continua. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque se existem vários planetas, vamos voltar, expiações e provas, regeneração, mundos felizes. Ah, os espíritas querem esse, né? Mundos felizes. Se eu passar por regeneração já é gol. Eu não posso chegar lá se eu não nascer de novo. Por quê? Porque Deus é aquele banco que a gente não encontra hoje em dia. A gente não consegue pagar a dívida à vista. Mas quem ensinou isso? Jesus de novo. Reencarnação e mortalidade. E aí, eu não vou passar tudo, né, pessoal? Vocês viram que aí começa. Então, por que eu reencarno de novo? Porque é bom ser um bem-aventurados os aflitos. É bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, aquele que tem puro coração, os brandos e os pacíficos, os misericordiosos. Vocês entenderam? As bem-aventuranças. Porque o que adianta falar disso aqui e não explicar para quê? É aí que vem a mágica da terceira revelação. Porque lá na Bíblia está embaralhado, gente. Mas está lá. Está lá. Então, está aqui, ó. Se você for tudo isso aqui, vamos dar ré no carro. Você vai renascer, né? Para ver o reino de Deus e vai conquistar uma das moradas que você mereça. E aí é fantástico. E se vocês continuarem, lição de casa, pessoal, leiam o índice. O Kardec, ele vem numa ordem lógica que um assunto evangélico, um ensinamento moral do Cristo se desencadeia no outro e a gente chega naquilo que é a pergunta do começo desse bate-papo, que palestrante eu vou ser daqui 2000 anos talvez. E você, sendo espírita, já leu a Bíblia? Muita paz.